Alguns anos atrás, um homem sentou-se à minha frente e colocou dois extratos bancários na minha mesa. O primeiro mostrava 12 milhões de francos. O segundo, 4 anos depois, mostrava 7,8 milhões. E aqui está a parte que deveria te preocupar. Durante esses 4 anos, os mercados subiram. Ninguém roubou dele, ninguém quebrou nenhuma lei. Tudo o que aconteceu com o dinheiro dele foi perfeitamente legal. E tudo começou com uma promessa que o banqueiro fez a ele no primeiro dia. Ao final deste vídeo, você saberá qual foi essa promessa. Antes de começarmos, uma coisa importante para mim. Todos os casos que compartilho com você são totalmente anonimizados. O sigilo profissional entre advogado e cliente na Suíça se aplica sem exceção. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é mera coincidência. Deixe-me contar sobre esse homem. Vou chamá-lo de Thomas. Thomas passou 30 anos construindo uma empresa de máquinas. Não era um trabalho glamouroso. Madrugada, chão de fábrica, preocupação com a folha de pagamento. Quando finalmente vendeu a empresa, ele tinha 61 anos e, pela primeira vez na vida, tinha mais dinheiro do que problemas. 12 milhões de francos parados em uma conta, esperando por uma decisão. Então Thomas fez o que quase toda pessoa inteligente na posição dele faz. Ele foi até o maior banco suíço que conseguiu encontrar. E quero ser justo aqui. Do ponto de vista dele, isso não foi um erro. Era óbvio. Um grande banco sobreviveu a guerras, crises e 150 anos de história. Saguão de mármore, elevador privativo, um gerente de relacionamento que lembrava do aniversário da esposa dele. Se existe segurança em algum lugar deste mundo, pensou Thomas, ela existe aqui. Na primeira reunião, seu novo gerente de relacionamento se inclinou para frente, olhou nos olhos dele e fez uma promessa. Uma promessa que soa como um cobertor quentinho. A promessa impressa de uma forma ou de outra em todo folheto de private banking já produzido. Senhor Thomas, a partir de hoje, cuidamos dos seus interesses. Essa é a maior mentira do setor bancário. E a tragédia é a seguinte: o homem que disse isso provavelmente acreditava nisso de verdade. Veja o que aconteceu em seguida, e eu já vi esse padrão centenas de vezes na minha carreira. Em 6 meses, a carteira de 12 milhões de Thomas estava totalmente investida. A carteira dele parecia impressionante. Relatórios trimestrais grossos, gráficos coloridos, nomes que ele não conseguia pronunciar, produtos estruturados, fundos de investimento da própria instituição, certificados emitidos pelo próprio banco. Percebeu alguma coisa? Quase todos os produtos da carteira dele eram fabricados pela mesma instituição que, supostamente, o aconselhava de forma neutra. O banco era o chefe, o garçom e o crítico gastronômico, tudo na mesma mesa. Cada um desses produtos tinha taxas, taxas visíveis e invisíveis, taxas de administração dentro dos fundos, margens de emissão dentro dos certificados, comissões de distribuição que voltavam silenciosamente do produto para o banco que o recomendava. Cada taxa era pequena. Juntas, elas agiam sobre o patrimônio dele como água sobre pedra, devagar, silenciosamente e sem um único momento dramático ao qual ele pudesse apontar. Então veio um ano difícil nos mercados. A carteira de Thomas caiu muito mais do que o próprio mercado porque produtos estruturados caem mais rápido do que os simples. Quando ele fez perguntas, não obteve respostas. O que ele recebeu foram apresentações, 40 páginas delas. Quando pediu para falar com seu gerente de relacionamento, soube que o homem havia sido promovido para outra cidade. Seu novo assessor tinha 29 anos e sugeriu: "Você vai gostar disso, um novo produto estruturado para reparar a carteira." Foi nesse dia que Thomas veio me procurar. Agora, este é o momento em que preciso defender os bancos, porque a verdade é mais desconfortável do que uma história de vilão. As pessoas daquele banco não eram criminosas. Elas nem eram pessoas ruins. O gerente de relacionamento que prometeu cuidar dos interesses de Thomas era um homem decente, com família e hipoteca. Mas ele também era um funcionário. Seu salário, seu bônus e sua carreira eram pagos pelo banco, não por Thomas. Ele tinha metas de vendas. Ele recebia campanhas de produtos vindas de cima. Quando os interesses do banco e os interesses de Thomas apontavam para direções diferentes, e isso acontecia com frequência, ele era estruturalmente obrigado a escolher seu empregador. Foi isso que aprendi em 3 décadas e meia nesse ramo, parte delas dentro do próprio mundo bancário. A maior mentira que os bancos contam não é uma mentira de caráter, é uma mentira de arquitetura. Um funcionário de banco pode ser honesto, inteligente e carismático, e ainda assim ser incapaz de te representar, porque não dá para servir a pessoa à sua frente e a instituição por trás de você ao mesmo tempo. Ninguém consegue. E o tamanho do banco? O saguão de Maroni?
Os 150 anos de história? Isso protege o banco, não protege você. Na verdade, quanto maior a máquina, maior o apetite dela e menor você é dentro dela. 12 milhões de francos fazem de você um rei na sua aldeia. Nos livros de um banco global, isso faz de você um erro de arredondamento. Então, o que fizemos pelo Thomas? Nós não o transferimos para um banco melhor. Isso teria mudado o papel de parede, não a arquitetura. Em vez disso, separamos duas coisas que nunca deveriam ter sido combinadas: a custódia do dinheiro dele e o aconselhamento de investimentos sobre o dinheiro dele. Os ativos dele permaneceram na Suíça, em um banco custodiante sólido, mas o papel do banco foi reduzido ao que um banco faz de melhor: guardar ativos com segurança, executar transações e relatar de forma honesta. Um cofre, não um vendedor. Os conselhos vinham de um lugar totalmente diferente, um gestor de patrimônio independente, licenciado e supervisionado pela lei suíça, que é pago por apenas uma parte, o cliente. Sem produtos próprios para empurrar, sem metas de vendas impostas pela matriz, sem mais situações de conflito de interesse. Se a carteira do Thomas cresce, esse assessor tem sucesso. Se ela encolhe, ele responde por isso, cara a cara. Os interesses finalmente estavam alinhados na mesma direção. Em menos de um ano, a carteira do Thomas estava tão simples que ele conseguia explicá-la para a esposa durante o jantar. As camadas ocultas de taxas desapareceram. Sem fundos hedge, sem produtos estruturados caros e, pela primeira vez desde que vendeu sua empresa, ele me disse que dormiu a noite toda. Se você for tirar uma coisa deste vídeo, que seja essa pergunta: ela vale mais do que qualquer produto que um banco possa te oferecer. Quem paga a pessoa que me aconselha? Se a resposta for o banco, agora você sabe exatamente de quem são os interesses que vêm em primeiro lugar, não importa o quanto prometam o contrário com sinceridade. Segurança não é o tamanho do prédio. Segurança é a estrutura do relacionamento. Uma estrutura pequena e correta, sem situações de conflito de interesses, vai te proteger muito melhor do que o maior banco do mundo. Thomas aprendeu essa lição por 4 milhões e 200 mil francos. Você acabou de aprender de graça. Se você possui ativos significativos e nunca teve sua estrutura bancária analisada por alguém que não é pago para te vender nada, a primeira conversa conosco é onde começa a clareza. Você vai encontrar o link na descrição abaixo. Seus ativos merecem mais do que esperança. Eles merecem uma fortaleza. Seja rico e continue rico.